passar de 60%, mas ela pode ser só 50%, e até pode ser 50%, pode ser 40%, vai ficar ao sabor de cada unidade federada, porque aliás o MEC jogou agora o problema para os estados. O estado de São Paulo já está aí mandando para as escolas um questionário para os professores responderem em relação ao ensino fundamental. Não se está discutindo ainda a base do ensino médio, até porque ninguém sabe o que é essa base. Qual é a base? Até agora não foi aprovada e não se tem notícia quando é que o Conselho Nacional vai, de fato, emitir um parecer, uma resolução, etc., a respeito da base. A coisa está bastante controversa, há muita resistência. Aqui em São Paulo, inclusive, eles não conseguiram nem fazer a reunião aí que era para discutir a tal da base. O professorado foi para lá, tomou conta da mesa, pôs eles para fora e eles voltaram para Brasília sem discussão alguma. E em outros estados também andou ocorrendo isso. Belém ocorreu, etc. E onde ela se realizou, a reação contrária foi muito forte. Quem foi lá e pediu para falar, falou contra. E aqui em São Paulo também mandaram para as escolas. Teve um dia que suspenderam as aulas, era o dia da base, né? Chamaram de dia D. Não sei por que dia D, porque dia D é outra coisa, mas enfim. O dia da base, né? Tudo bem, todo mundo foi contra. Todo mundo que eu conversei, que participou dessa reunião, criticou. Aí eles esqueceram o dia D, não fala mais no assunto dia D, e estão encaminhando a discussão do fundamental a partir de um questionário. Você tem que falar se está de acordo com aquela competência, se não está de acordo. Agora você não tem nem espaço para dizer, olha, eu acho que essa competência pode ser substituída por essa outra. E o professor também pode pensar outras competências, além daquelas 10, etc. Bom, não há, concretamente, em matéria de currículo, está garantido é que você vai ter português e matemática em todos os anos do ensino médio. Os demais conteúdos, não se sabe o que vai acontecer, até porque isso vai ficar por definição dos sistemas estaduais. Claro que eu acho que o sistema estadual como o de São Paulo, que tem já um número razoável de professores efetivados por concurso público, ele vai tentar colocar as disciplinas para as quais ele tem professor. Seria um absurdo que deixasse de existir uma disciplina onde você tem um professor efetivo e ele vai ficar afastado e recebendo efetivamente. Tá bom. Acredito que não será dessa forma. Agora, não sabemos exatamente como vai ficar a parte diversificada. Aliás, foi cantada em prosas e versos. A grande novidade seria agora que o estudante vai escolher uma área. Aí eu fiquei pensando, são 5 áreas, né? Se as nossas escolas vão oferecer as 5 áreas, porque se é para ele ter opção, ele tem que ter as 5 na frente dele. Não vai ser assim. Nós já conhecemos a história, como foi em outros momentos. Chega-se naquela escola, diz aqui nessa escola vai ser tal área. Ah, você não quer fazer essa área que está aqui? Na outra escola, onde tem a área que você quer. Realmente é isso. Ele não vai conseguir oferecer as 5 áreas, e muito menos aquela área técnico-profissional. Nossas escolas não têm equipamento, não tem professor, não tem estrutura hoje para oferecer uma formação técnico-profissional, a não ser as escolas técnicas. Mas as nossas escolas comuns, elas não têm condições de efetivamente fazer isso. Claro que poderão surgir parcerias, e não há dúvida que pode surgir parceria tipo público-privado. Pode ser isso aí que esteja também no horizonte. Há muita ociosidade em escolas técnicas privadas. Então é muito fácil de fazer parceria com essas escolas para oferecer esse itinerário formativo, como eles chamam. Né? Eu não quero dizer que eu não sou contra o estudante ter autonomia para indicar uma parte do currículo. Eu defendi isso lá atrás e continuo defendendo. Acho que o estudante pode perfeitamente pensar nisso. Agora, tem que dar a eles oportunidades. Você não pode chegar e falar, essa área aqui, na outra escola aquela outra, e assim por diante. Não é?
outra questão que a mudança permite, mas já existe, é na realidade você pensar um itinerário formativo integrado. Agora, uma curiosidade, nessa última avaliação do INEP, que saiu agora, que é de 2017, eles excluíram o ensino médio integrado da avaliação. Quer dizer, você quer isso e não avalia? Quer dizer, qual é a razão, efetivamente? Tanto é que até governador de estado, inclusive o nosso aqui, o ex, que agora é candidato a presidente, ele questionou a legalidade, porque ele acha que o fato de ter excluído o itinerário integrado prejudicou a avaliação. Ou seja, o resultado de São Paulo poderia ter sido melhor. Agora, qual a intenção do INEP para fazer isso? Efetivamente, não declarou nem justificou. E você já tem um percentual razoável de escolas por aí, inclusive em outros estados, até mais do que em São Paulo, que estão trabalhando já numa linha integrada, que foi a mudança que aconteceu em 2004, logo que assumiu o presidente Lula, que ele revogou um decreto que havia do tempo ainda do Fernando Henrique Cardoso, e a partir de 2004 passa a permitir a formação integrada no ensino médio. Então, de lá para cá, isso foi crescendo, efetivamente. E por que isso não é avaliado? Bom, eu sempre achei e acho que a avaliação tem um aspecto político. É muito curioso, por exemplo, que ele solta avaliações na época das eleições. Uma coisa, eu não sei porquê. Quer dizer, você está com a eleição estourando aí e você pega e publica uma avaliação de 2017 agora, às vésperas das eleições. Talvez a intenção seja clara aí, que é atrapalhar o processo eleitoral de algum candidato. Né? Aliás, é a mesma coisa que eu vejo em relação ao Ministério Público aí, que na véspera de eleição começa a dizer que tal fulano está respondendo esse processo, outro está respondendo não sei o quê, e o processo é antigo, é de 3, 4 anos atrás. Quer dizer, agora que veio a finalização, as portas das eleições, é uma coisa muito complicada. Eu acho que tem viés político em muitas coisas, inclusive nessas avaliações que andam sendo feitas e que acabam sendo usadas para desestabilizar um ou outro governo de Estado. Então, eu estou aqui já caminhando para o final, eu quero destacar um ponto que é a formação dos professores. De acordo com o que ficou na reforma da LDB, a alteração do artigo 62 e mais alguns outros, você vai ter uma clara gerência nas universidades a respeito da formação. É uma coisa amarrada, quer dizer, você estabelece o currículo do ensino médio, você tem o livro que vai ser usado para o ensino médio, e você quer que a universidade forme os professores em cima daquele roteiro, daquele material. É óbvio que eu acho que as universidades vão resistir muito, e devem resistir, até porque isso fere claramente o artigo que trata da autonomia. Agora, essa medida provisória, que foi transformada em lei, ela mexe até com a CLT. Tem um artigo da CLT que é alterado, aí para favorecer, evidentemente, os mantenedores privados do ensino médio. Por quê? Porque diz lá que você pode agora ter uma jornada contínua que supere, portanto, aquele intervalo. Né? Isso evitaria que os mantenedores tivessem que pagar adicional em função da jornada que existia anteriormente. Isso é para eles, efetivamente. Assim como tem algumas questões que você vê diretamente para onde vai. Por exemplo, já se discute lá no Conselho Nacional a possibilidade de que 40% do currículo possa ser à distância. 40% do currículo do ensino médio. Eu já fico imaginando o que é que eles vão pôr à distância. Filosofia e sociologia.
E lógico, português e matemática tem que ser presencial. Agora, sociologia, filosofia, artes, é provável que essas coisas caminhem os tais 40% à distância. Como também abre uma possibilidade muito forte de você repassar recursos para o setor privado, para ele implementar a base. Ou seja, a única esperança é que a partir de um novo governo, eu espero ser aquele que eu quero, mas que eu não vou declarar, revogue essa porcalhada toda. Vou usar o português claro. Revogue. No dia seguinte, basta uma medida provisória, já que pode ser uma medida provisória, e revoga isso e vamos, de fato, construir uma nova legislação para o ensino médio, para depois pensar numa base para o ensino médio. Com ampla discussão, tem que chamar professores, tem que chamar estudantes de ensino médio para discutir esse negócio. Que história é essa? Eles falam o tempo todo em protagonismo juvenil. É o que eu mais leio em documentos oficiais. E na hora da discussão, cadê o juvenil? Quer dizer, não aparece, não vem, não é chamado. Não é? Então, era isso que eu tinha para colocar aqui nesse tempo que me foi dado. E depois, durante o debate, a gente pode aprofundar outras questões que vocês queiram. Por enquanto, eu agradeço muito a atenção. Obrigado, Paulo. Anotando aí as perguntas, né? No final a gente dá para falar. Agora o Severino. A palavra está com o Severino. Vamos com o Severino. Então, os meus cumprimentos iniciais a todos, os parabéns para a entidade por organizar esse oportuno debate, realmente envolvendo os interessados, que somos os professores. Como já fica bem claro a partir das incisivas colocações do professor João Paulo, uma problemática